Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Rumo ao Topo Podcast. Estou muito feliz em ter você aqui comigo hoje. E hoje eu estou aqui com um convidado super especial. Veio lá de BH, especialmente aqui para o podcast, Daniel Morato. Tamo junto, estamos em terras itaunenses. Olha que maravilha, cidade que eu adoro. E vamos falar hoje de vendas e negociação. Perfeito. E para vocês conhecerem um pouquinho sobre o Daniel, eu vou ler aqui a bio dele. O Daniel Morato, ele possui mais de 20 anos de atuação em áreas de vendas, junto às maiores indústrias do segmento de utilidades domésticas do país. É o convidado especial da edição do livro escrito em coautoria Propulsão em Vendas, que é esse aqui, né, que está aqui. Ele vai falar sobre o livro para vocês. E autor do capítulo Negocie como um Mestre e Venda como um Campeão. Empresário com ampla informação em comportamento e desenvolvimento humano, é colunista da plataforma Sebrae Play, destaque da nova geração de palestrantes, da nova geração e criador do método Vendedor Além do Pedido. Que currículo, hein? Aí sim, hein? Arrasou! Então, Daniel, eu fico muito feliz em ter você aqui comigo. A gente vai fazer um bate-papo super legal. Mas antes da gente começar, eu quero te apresentar um dos patrocinadores aqui do podcast, que é a Degusta Fit. Opa. Você já tinha ouvido falar dessa marca? Ainda não. Falou que é fit, eu já vi que é legal, hein? É, eu vou pegar ali pra você o nosso lanchinho. Ó, aí ficou chique, hein? Ó, gente, Olha aqui, que ao vivo é isso aí, delícia. ó que bacana. Temos aqui 2 pizzas proteicas. A Degusta Fit é a melhor marca de produtos saudáveis. Por quê? Porque ela combina elementos e ingredientes que fazem com que você tenha um sabor maravilhoso, mas também que seja muito saudável. Então, todos os produtos têm muita proteína, né? Não tem farinha, é realmente produtos para te dar energia e sustentar. E também para quem tem problema com intolerância à lactose, glúten, são todos livres, tá? Então, todo mundo aqui que quer conhecer os produtos da Degusta, que quer um lanchinho saudável, pode aproveitar o nosso cupom de desconto, 5% de desconto para vocês. É só vocês clicarem aqui no link que vocês vão poder ter esse lanche saudável na rotina de vocês. Aí sim, mas é só pra ver ou pode provar aqui também? Claro que pode Aí provar, a gente não uai. tem cerimônia não, viu? Pode pegar, se quiser pegar o palitinho aqui. Mas eu sou apaixonada com os produtos porque realmente são muito gostosos. E não parece fit. Fenômeno, hein? É uma delícia. Meu Deus. É muito gostoso. É bom. Então, gente, hoje a gente vai ter aqui a Degusta durante o nosso bate-papo. Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta bem grande assim para ele, para que ele responda durante muito tempo e eu possa aproveitar aqui a pizza. Mas, Daniel, vamos lá. Sempre eu gosto de começar contando um pouquinho da sua história. Como que foi o seu processo para chegar até aqui? O que você traz aí de interessante para a gente começar esse bate-papo? É muito bacana. Isso me faz voltar lá na história. Aí eu preciso voltar lá atrás, meus 15 anos de idade. Até os meus 14, de 7 aos 14, eu tentei ser jogador de futebol. É mesmo? Exatamente. Profissional? Cheguei em categoria de base, faltou pouco para chegar no profissional. Só que filho de pai e mãe vendedor, você já viu, né? Vendedor, 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 vendedor. E a gente aprende por 2 coisas, ou forte impacto emocional ou repetição. E a repetição foi muito grande em cima de vendedor e cá Sim. estou. Eu falo que nós temos 2 coisas na vida. Ou quem vende, ou quem vai comprar. E também acaba sendo uma profissão. Tem gente que compra. Então, eu acredito que as pessoas que estão assistindo a gente entendam o seguinte: vendas move o mundo e vendas muda vidas. Então, muito novo, com 15 anos de idade, então eu já estava trabalhando, atendendo meus primeiros clientes. Comecei ali em Belo Horizonte e fui ampliando Belo Horizonte, estado de Minas Gerais. Estado de Minas Gerais, passei a barreira do estado, atendi cliente no Rio, atendi cliente no Ceará, lá em Antonina do Norte, olha só. Tudo através de vendas. E foi com vendas, sei, tudo que eu tenho e muitas outras coisas estão por vir, porque a gente sempre acaba sendo vendedor. Por mais que hoje tem outros negócios na empresa, a gente tem a parte de recrutamento e seleção, nós temos a parte de palestras e mentoria, mas eu ainda continuo. E vendas, como eu disse, né, move o mundo. Tem outras atribuições,
Eu gosto sempre de me intitular como o vendedor. O que me destacou foi ser além do pedido. Daí eu criei o vendedor além do pedido. Perfeito. E esse método é um método de ensino, né, que você repassa para outras empresas ou é palestra? Como que funciona? Sim. O que que acontece, Lohane? Eu sou muito da prática. Inclusive, os convidados que estiver aí com a gente, poxa, aproveita, se tiver de dúvida, manda pra gente aí, nós vamos te ajudar aqui ao vivo. Eu falo que dentro do ambiente corporativo, as empresas, por muito tempo, elas tiveram lá atrás os clientes batendo na os clientes correndo atrás. Então, só tirava pedido. Quando eu comecei, a coisa já mudou. Então, a gente precisava ser mais especializado, precisava ser mais especialista, precisava entregar informação pro dado toda essa transformação, eu fui entendendo que eu precisava entregar algo mais, tanto para a empresa que eu trabalhava, quanto para o meu cliente. Foi aí que eu ia muito além do pedido, com informações de conta, com informações sobre financeiro, margem de contribuição. A gente acaba sendo também um pouquinho advogado para poder falar o que tá. Então, vai Sim. pegando um pouco de cada coisa e entregando o quê? Entregando valor. Quando a gente entrega valor, Lohane, é muito interessante que a gente sai daquele mar sangrento do preço e a gente acaba se diferenciando. Eu não estou falando aqui que a pessoa ela vai vender o produto pelo dobro do valor. Não. Precisa entender o seu posicionamento de mercado. Mas você também não fica refém somente de preço. E o cliente ele passa a te enxergar não só como mais um vendedor, mas uma referência como especialista naquele segmento. Então isso eu consegui praticar, executar e hoje eu venho entregando isso para empresas de todo o país no formato de palestra, no formato de mentoria do Brasil todo e também desenvolvendo os próprios vendedores e equipe de é maravilhoso. Então eu peguei isso tudo de prática. Eu brinco que são mais de 20 anos furando sola de sapato, né? E agora a gente está ajudando o pessoal aí a vender mais, melhor e em prática. Perfeito. E o que que você percebe que são os maiores erros das pessoas que trabalham com vendas hoje? O maior erro, até baseado em tudo que a gente está tendo hoje de facilidade, de mudanças, de novas atividades dentro, principalmente do que tange ao marketing digital, vende-se muita facilidade. Então as pessoas elas estão querendo começar hoje e amanhã já ser milionário. Amanhã já ser famoso 6 em 7. E em vendas, a gente precisa. É uma jornada, é uma construção. Acredito que isso em tudo na vida, não em vendas, mas nós temos sempre um processo de desenvolvimento, maturação, até você chegar no seu resultado. A grande pergunta é saber se a pessoa realmente ela está pronta para poder viver realmente aquilo que ela deseja com vendas. Em vendas, não tem limite. A maioria das empresas, elas trabalham em cima de um comissionamento. E o comissionamento é o passaporte da riqueza. Passaporte do milhão. O que você precisa para você chegar no seu resultado financeiro? É só executar e colocar energia e intensidade. O problema é que as pessoas estão parando no meio do caminho. Esse é o grande. E eu vejo que, assim, a gente até conversou um pouquinho sobre isso antes, né, essa vida acelerada das redes sociais, e a gente vê, às vezes, o palco do outro, né, eu vejo você palestrando para todo o Brasil, igual eu estou vendo, e às vezes a gente pensa assim: "Ah, para ele é fácil", né, e não é, é uma jornada, é um processo. E nós que atuamos nessa linha de frente do ensino, a gente precisa mostrar para as pessoas que não é que a vida tem que ser difícil, mas que existe um processo a ser seguido, existe um passo a passo e que as pessoas precisam ter paciência. O resultado vem, mas é com a constância. Toda construção, ela requer primeiro uma fundação muito forte. E a fundação é algo que é não só o essencial de uma obra, mas é a parte mais demorada. Ninguém vê. Eu gosto de comparar muito com a teoria do bambu chinês. O bambu chinês, ele demora 5 anos para poder sair da terra. Ele está 5 anos para baixo, reforçando suas raízes. Cresce,
chega até 20. Ou seja, para ele crescer, ele precisa ter estudo, ele precisa ter base forte. Assim na vida, em tudo que a gente for fazer. Então, quando a gente consegue compreender isso, fica tudo muito mais fácil. E é muito fácil as pessoas verem palco só aqueles trabalho que tem nos bastidores. Ao longo da minha vida como representante comercial, sempre falava, né? Às vezes os colegas falam, poxa, olha, vida é só um detalhe. O show acontece por detrás dos pedidos, cara. Porque o pedido é só uma consequência de todo o trabalho que eu tô fazendo com o meu cliente. Confiança gerada. Confiança você não compra. Confiança se conquista. Então, baseado em cima disso, eu falo que hoje, se você que está me assistindo trabalha com venda, saiba que você está na melhor profissão do mundo. Agora, esteja preparado para você fazer um resultado que você nem imagina. Só precisa colocar intensidade e potência. Perfeito. Se a gente for falar sobre posicionamento líder, quais são as características principais para que o vendedor se destaque dos demais? Eu vou atribuir uma principal, que é a parte da persistência. Não adianta, porque as portas, a gente brinca, né? A porta na cara, o não, ele vai acontecer. Ele vai acontecer. Agora, esse profissional, ele precisa estar, de fato, persistente, muito bem estruturado e acreditando naquilo que ele quer. Porque a partir do momento que ele vai se desenvolvendo, ele vai aprendendo novas técnicas, ele vai aprendendo novos formatos, ele entende que por detrás do PJ Sim, existe um CPF. Contrato social, você vai enxergar. Ou seja, tem gente ali. A partir do momento que ele conseguir compreender e conectar com pessoas, vai facilitar muito a jornada dele. Ele vai deixar, às vezes, só de vincular promoção, prazo. Vai compreender a necessidade desse cliente, do produto ou seu serviço. perfeito. Hoje, as pessoas têm passado aí por uma crise na venda pelo online e o presencial. E aqui em Itaúna, pelo menos o comércio, muitas pessoas estão tendo que se abrir do comércio online, para sites e tudo mais. E o jeito de vender online ou presencial é diferente? É diferente, porém, o princípio é o mesmo. Eu gosto de falar o seguinte: não tem isso ou aquilo. Tem o online e o presencial. E o físico. E o WhatsApp e o Instagram. É tudo intercalado. Kotler já falava. Nós estamos na era do omnichannel. Ou seja, múltiplas plataformas. Aquele negócio de esperar o cliente passar na rua, olhar para sua loja e entrar, já acabou, isso já ficou no passado. Interessante, 2020, março de 2020, estava no auge que a gente viveu e o mundo ia acabar. Então, eu procurei buscar solução para os clientes que eu atendia. Eu sempre fiz uma seleção. Eu tenho lá o cliente VIP, o cliente potencial e o cliente de base. Na época, o cliente VIP eram 32 dentro da minha. Esses 32, eu entreguei para eles levar mais de 2 mil equipamentos com as empresas que eu vendia. Como? Marketplace. Ou seja, diante do caos, leve luz para o seu cliente. Baseado nisso, eles entenderam que tinha uma alternativa sem custo começar a faturar. O detalhe é que depois que voltamos à normalidade, a maioria parou nesse caminho. Ou muitos nem se predispor a começar, porque começaram a enxergar a dificuldade. Os dois seguiram bem avançado. Então, Lohane, respondendo a sua pergunta, eu acredito que tem que ter tudo à sua disposição, porque não é mais como eu quero vender, é o jeito que o cliente. Nós temos hoje o seu superpoder. Ou seja, então, o cliente é o centro. Isso eu tenho que atender ele em todas as ações, porque senão
quem vai resolver o problema vai ser o concorrente. Verdade. E no comércio local, o que você poderia passar de orientação para melhorar as vendas? Vamos lá. Comércio local. Faz um banco de dados dos seus clientes. É muito comum a gente perguntar, às vezes para uma mercearia, um armarinho, quem são os seus clientes? Ah, é o Zé, é a Joana, pô, legal. Quando é que a Joana faz aniversário? Ou seja, uma forma simples. Ah, Daniel, mas isso é difícil. Não. Promove um sorteio aí de um produto bem bacana. Sabe aquele produto que o seu cliente tem desejo? Coloca esse sorteio. A cada R$ 10 de compra, o objetivo aqui dados, é pegar o contato. Então a gente dá algo de valor que estamos buscando. Dentro lá desse. Ah, Daniel, não tem. Cara, papelzinho de pão, fichinha de cliente. Nome completo, dia do aniversário, dia e mês do aniversário. Dia e mês, não pega o ano, não, viu? Isso aí condena a idade. Dia e mês do aniversário, se é casado ou não. Filhos. Se isso for relevante e importante, para quê? Você começar a entender o perfil de consumo e estar mais próximo desse cliente. Quando você tem dados, você tem ouro. Inclusive, veio uma lei, né, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, justamente para poder dar uma segurada. Por quê? A partir do momento que você tem informação, você tem tudo da pessoa. Aí você passa a ser o empresário passivo, só recebendo o ativo, oferecendo conteúdo. Você pode ligar para a pessoa, dia do aniversário, pega o telefone e liga. Todo mundo tá mandando mensagem pronta, seja diferente. Liga para a pessoa. Quem sabe até ligar um dia antes. Ei, Lohane, tô te ligando para poder falar que você é muito especial. E como você é muito especial, eu não poderia deixar aqui de oferecer para você. Passar aqui na loja amanhã. E você, além de tomar um café comigo, você tem uma compra. Será que a Lohane vai? Vai. Atitude simples, mas se fizer, tem resultado prático e na veia. No mínimo 20% de faturamento só interagindo. Sim. As pessoas reclamam muito, mas esquecem de buscar ajuda. Por quê? Hoje a gente tem solução para tudo. Olha para você ver, no pouco tempo que a gente está conversando, quantas estratégias você já trouxe. Só que nós precisamos buscar conhecimento. Exatamente. Se a gente não tiver essa cultura do ensino, de buscar conhecimento, nós ficamos obsoletos. Que é o que acontece com muita gente que fecha as portas. Fica e você citou um ponto extremamente importante. Hoje, as pessoas vão estar vendo só o seu sucesso. Mas nem todo mundo olhou para trás para ver o quanto de qual o preço que você pagou por isso. Eu lembro que com 22 anos eu estava participando de seminários, congressos de vendas, desde meus 22 anos. Geralmente isso ocorre no sábado. Poxa vida, sábado você tem tanta coisa mais interessante para fazer do que ficar estudando, vendo Sim. palestra, né? Então eu tô me capacitando. Então nada acontece por acaso. Eu não acredito nisso. Ah, é por acaso, não. Tudo é o preço que você esteve disposto a pagar. E a gente só colhe o que a gente planta. Então, se você plantar coisa boa, você vai ter boa. É a mesma coisa você que está me assistindo. Se você, de fato, assumir a responsabilidade do seu negócio, enxergar o seu negócio como uma grande empresa... Ah, Daniel, mas minha empresa ainda é pequena. Entenda. Precisa enxergar a sua empresa como uma grande empresa. Ter comportamentos de grandes empresas. Pode ter certeza. Pouco tempo. Como que você... E é muito verdade. As conexões, né, entre pessoas também. Você tem essa prática de fazer network? Você acha importante no seu negócio isso? Essencial. Falando de network ou de momento de relacionamento, falo que isso tem que ser de forma genuína, tem que ser realmente algo de verdade. Tem muita fantasia por detrás do network. Isso vem como, às vezes, algo bem superficial. E as pessoas, elas percebem. Quando eu falei de ultrapassar o limite de barreira, como representante comercial, dentro do contrato, ele estava no contrato de Minas. Só que eu conheci um colega
senhor, mais idade, ele atuava em um segmento muito diferente do meu. Um segmento extremamente pujante. É o segmento crediarista. Crediarista. Crediarista, às vezes, muito em interior principalmente, o carrinho e vendendo várias mercadorias para casa. Esse tipo de cliente, Lohane, tem uma força absurda. Absurda. Isso lá em 2012, 2013, do meu segmento, quase ninguém explorava. E aí eu me aproximei desse senhor. O dele é Márcio. Márcio estiver vendo aí, um abraço, meu amigo. E a gente pegou uma conexão tão legal, porque assim, ele deve ter identificado comigo, né? Jovem e tal, e naquela. Eu fui muito acelerado. E aí a gente conectou e eu ajudei muito ele de várias formas, e aí ele começou a me levar nesses clientes. O negócio é forte mesmo, né? Porque a gente, quando tá de fora, a gente não acredita. Pô, será que é isso tudo? E eu comecei a atuar, eu falei, esse segmento é um... E aí teve um dia que ele me fez um convite, falou, Daniel, eu vou atender o cliente e distribui mercadoria. Isso. Só de caminhão ele tem 20 rodando. Você quer ir junto comigo? Quem sabe você não faz um negocinho lá? Eu falei, rapaz, você sabe que coragem não falta, né? Vamos lá. Fomos. O cliente me atendeu. Me atendeu super bem. A empresa que eu trabalhava nem imaginava desse segmento, tão pouco desse cliente. Com representantes. Fizemos um primeiro pedido. O primeiro pedido não pagou nem a gasolina. Porque foram 2 itens. Comprou, viu qual que deu certo. Teve um item lá que estourou a venda. Aí, menina, foi uma venda que... eu acredito que nessa indústria que eu fiquei até de 2023, de um único item, ninguém vendeu a quantidade que eu vendi. E para um único cliente, com um pedido extremamente... Ou seja, baseado no network. Ou seja, de forma genuína. O problema é que as pessoas, elas se fecham numa armadura e não se permitem ser ajudada e não estão dispostos também a fazer o mais importante. Primeiro ajudar. E se a gente for parar para fazer uma analogia, para só para analisar. Quando a gente nasce, quem coloca o nome, a gente cresce, vai para a escola, quem nos educa também é outra pessoa. Crescemos, vamos para o mercado de trabalho, quem paga o nome. Ao longo dessa jornada, a gente fica doente. Quem cuida da gente também é outra pessoa. Não se engane. Seu funeral, é o seu caixão também. E aquele que criou o céu veio para si, veio para ajudar outras pessoas. Por que então que você não está disposto a servir outras pessoas? Você vai ver. É aquele princípio, né, do plantar para depois colher. Então, as pessoas querem já a colheita de uma vez. E é um processo, como tudo na vida, né? É um processo. A gente fala, repete, parece clichê, mas é a maior verdade. É o processo. É o processo. Não tem jeito. Não tem jeito de escapar. E Daniel, nessa sua trajetória, o que você percebe de desafio na área de vendas que você superou e que você vê que as pessoas ainda enfrentam muito e às vezes até desistem por causa desses desafios? Os desafios, principalmente, né, pegando o meu exemplo, era ser um menino muito novo, trabalhando com pessoas já consolidadas. Isso. Já, Baixinho. já trabalhando com pessoas e profissionais mais consolidados, então isso acaba que pesa no final das contas. O importante é você realmente estar muito, muito focado aonde você quer. Se isso realmente é algo que você vai levar para sua vida e seguir nesse caminho. E não só isso. A pessoa ela tem que ter uma mentalidade de aprendiz. Não adianta eu chegar e já querendo, porque eu já sei. Não. Venda não é dom. Venda é treinável. É uma habilidade que você adquire. E quanto mais você aprende, quanto mais você se abre e se permite, mais capacitado você vai estar. E outra
competência e habilidade extremamente importante é a disciplina. A maioria dos vendedores não tem disciplina para poder seguir e acompanhar dentro de um processo. Por isso que dentro dessa metodologia que eu criei, baseado nos 5 pilares, é o atendimento, gestão de carteira, negociação, processo do cliente, é algo muito fácil, mas eu não estou falando que é simples. É fácil. Você vai precisar fazer a sua parte. Se fizer e se seguir, não tem como. A gente vê várias empresas se destacando. Por quê? Porque tem uma cultura, vivencia isso dia e noite. Assim como na nossa vida. Uma família bem-sucedida precisa de quê? Precisa de regras, diretrizes e um caminho muito bem desenhado. Assim como na sua empresa. Perfeito. Você falou são 5 pilares? 5 pilares. Tá, explica um pouquinho sobre cada um deles. Eles estão aqui no livro? Tá no livro. Mostra pra aí o pessoal. Tá no livro. Olha que bacana esse aqui. Eu tive a honra de ter sido o convidado especial da edição Foco em Resultados, da editora e da agência Avantic. Meu amigo Bruno Bettini, um abraço. E aqui eu trouxe esses 5 pilares. O que é esses 5 pilares? Você precisa na sua empresa ter vendas num atendimento nota 10. Além do atendimento nota 10, você vai precisar fazer uma gestão muito boa dos seus clientes. Dentro dessa gestão de clientes, nós temos os clientes ativos, temos clientes novos e temos clientes. É interessante porque só na nossa base de clientes, se a gente trabalhar base de clientes ativos, a gente aumenta pelo menos 20 a 30%. Fiz um trabalho no ano passado com uma empresa de autopeças lá em Belo Horizonte. E a gente, trabalhando bem focado, eu junto com o gerente de vendas, eles explodiram a venda deles. Inclusive, antes de vir para cá, eu tive uma sessão com ele e ele falou: Daniel, esse ano nós só não batemos meta em um mês. Todos os meses tendo meta e superando resultados. Não se engane. Vai precisar ser um bom negociador, garantir uma experiência memorável para o seu cliente e o sucesso dele. E quando eu falo de experiência e sucesso do cliente, muitas vezes as pessoas estão fantasiando as coisas. Não, mas gente, é experiência. Quando você pega um produto bem feito, quando você pega uma pessoa que te entrega um atendimento legal e que supera a expectativa, como é que você não volta? E se você acompanhar isso aí, esse cliente, além de voltar, ele vai te indicar. Aí é poderoso. É o que toda empresa está buscando. Então você falou que o primeiro é o atendimento. O atendimento, gestão de clientes, negociação, experiência, sucesso do cliente. Sucesso do cliente, É perfeito. isso aí. E é interessante essa parte do sucesso do cliente, porque às vezes as pessoas estão muito focadas em vender, mas não focam em criar essa experiência do cliente. E às vezes eu já conversei com vários mentoreados que eu não atuo na parte de vendas, mas chegam com essa queixa, eu indico, né? Falam assim, mas o povo não tá comprando, o povo tá difícil demais. E aí eu pergunto, e o que você tem feito para crescer o seu negócio? O que você tem feito pro seu cliente? Não, mas eu tenho um bom produto. Mas bom produto é mais do que obrigação. Bom produto é mais do que obrigação. Tem que ter um up, né? Um plus. Tem, porque sim. Pessoas não estão saindo para comprar produtos. Pessoas estão buscando experiências, memórias. É isso que as pessoas buscam. Produto por produto, você vai ser mais do mesmo. E aí você vai ser comparado com o produto do concorrente ABC. E aí você vai... mas o outro é R$1 mais barato. Aí você vai baixando. Daqui a pouco todo mundo quebrou. Então, a gente não pode ir nessa linha. As grandes empresas, o que elas fazem? Elas investem, garantem o sucesso desse cliente. Ao ponto de transformar e mudar o processo de venda que a gente enxerga como funil. Funilzinho. Só que o funil, ele não termina na venda. Começa numa nova... A hora que o cliente compra, ali você começa a trabalhar ao ponto de formar um novo funil, que é o funil ampulheta, onde esse cliente, ele não vai ser só um defensor da sua marca, mas ele vai ser um embaixador. E ele vai te levar e te propagar para situações e lugares que você nem imaginava. Economizando, inclusive, o seu investimento em tráfego pago, economizando vários investimentos com marketing,
que são importantes e inerentes, só que é como eu tava falando, não é isso ou aquilo. É isso e aquilo e é tudo. Ah, mas, cara, trabalha todas essas áreas que você vai ver o seu custo que diminuir. Você vai ter um LTV maior que esse cliente, que é o Lifetime Value. Ou seja, cara, é o cliente mais tempo na sua empresa comprando de novo. Isso é maravilhoso. Isso, de fato, é poderoso. Porque vender por vender, qualquer um vende. Eu quero ver você vender para esse cliente ao longo de 1, 2, 3, 4, 5 anos. Eu tenho cliente que tá aí 20 anos comigo. Isso é muito poderoso. E falam-se muito sobre marketing. Marketing digital, trazer o cliente, mas não adianta você fazer um marketing maravilhoso, na hora que a pessoa chega ali no seu Instagram, que ela cai ali no seu direct, você não consegue fechar a venda. Exatamente. É onde eu falo muito que, assim, os vendedores, eles estão perdendo muito negócio por não saber fechar uma venda. Olha só. Todo seguidor que chega no meu Instagram, eu mando uma mensagem de acolhimento, ou bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, e pergunto para essa pessoa, não só por que ela tá me seguindo, mas eu peço para ela me falar qual que é o maior desafio que ela tem naquele momento. Porque dessa forma eu consigo gerar um conteúdo direcionado para ela. Eu tive pessoas me falando o seguinte: ninguém nunca fez isso comigo no Instagram. É você mesmo que tá respondendo? Aí eu mando um áudio. Então a gente vai vendo que as pessoas na internet, elas estão querendo fazer coisas. Gente, é fazer. Eu brinco, né, que o feijão com arroz bem temperado é melhor do que a picanha sem sal. Sim, verdade. Então, se fizer o básico bem feito, acabou. Acabou. A gente precisa, de fato, realmente incorporar a essência do cliente no centro. Porque tem muita gente falando, mas uma coisa é quando você fala, outra coisa é quando você vive. Simples, 93% do que você faz arrasta. Só 7% responsável. Então, por isso que não adianta só falar, você tem que viver. Quando você vive, e dentro de uma empresa, quando isso vem do dono, isso vem irradiando de cima para baixo. Agora, o problema é quando o próprio dono não quer implantar essa nova cultura e só fica reclamando e só fica ficando culpado, a empresa não sai do lugar. Pode observar, sempre que tem isso, na hora que você vai investigar, o problema está na liderança. Sobre cultura, você disse. Qual que é a importância de ter uma cultura de vendas dentro da empresa? O setor mais importante da empresa chama venda. E isso é um tema muito polêmico. Vai ter pessoas que vão falar: não, mas importante é lucro. Para você ter lucro, o que precisa acontecer antes? É venda. Venda. Se não tiver venda na empresa, não tem show, não tem vela, não tem nada. A festa acabou, fecha a porta, vamos fazer outra coisa. Se a empresa não tiver uma cultura insana por buscar venda, faturamento, esquece. Agora, obviamente, essa venda ela precisa ser saudável. E aí entra em outras áreas que a gente precisa desenvolver. Mas essa empresa tem que vender, meu. Se não vender, esquece. Ah, porque a gente faz isso e porque a gente relaciona. Importante. Eu preciso saber se vende. Se não vende, a gente vai ter que formar um exército aí para poder vender e colocar essa empresa para frente. Não tem jeito, Lohane. Uma empresa que não vende, ela não vai para frente. Venda é o coração de todo o negócio. E existe uma forma de trabalhar o colaborador, mesmo que ele não tenha o perfil de vendas? Tem. Tem, desde que você realmente esteja disponível a treinar e a capacitar. O detalhe é que tem muitas empresas que querem que as coisas aconteçam, mas não estão dispostas a investir para que isso aconteça. Ainda é muito comum as empresas fecharem o mês, não atingiu as metas e tal, tá. E o que você está fazendo para resolver o problema? Você está descendo, você está acompanhando o seu time? Você está acompanhando lá o seu gerente? Não tenho tempo. Se tiver tempo para cuidar da sua empresa, vai ter em algum momento que arrumar tempo para poder cuidar do fechamento dela. Ou seja, tem profissionais hoje nessa área. Tem profissionais hoje especialistas em equipe de vendas.
Agora, a partir do momento que você contratou esse profissional, olha desse profissional, e acompanhar. E deixar a coisa e preparar. Porque a venda ela vai vir, a venda vai acontecer. É fácil, automático. Então eu não acredito em outra situação, em outra importância dentro de uma empresa que não seja venda. Primeira coisa que a gente tem que focar é vender. Depois a gente vai fazer, a gente vai ver marketing, outra coisa. Tem que vender. Porque é venda que paga o salário de todo mundo. As pessoas sempre perguntavam assim, Daniel, mas como é que você conseguiu alcançar todos esses resultados e chegar onde você conseguiu? Simples. Lá atrás, eu tinha os meus objetivos. E a partir do momento que eu alcancei os meus objetivos, eu comecei a olhar a responsabilidade que eu tinha. Trabalhando com indústrias aí, ao todo, quase 2.000, 3.000 pessoas, dependendo do meu pedido. Uma coisa mudou. Depois que isso aconteceu, eu comecei a ter outras prioridades quando eu construí. E aí eu entendi por quê. Então, se você ainda não entendeu, você esquece tudo que a gente falou. Sempre lembra o seguinte: tá lutando as suas guerras. Eu tenho certeza que muita coisa vai mudar na hora que você conseguir responder essa pergunta. É verdade. É o motivador, né? O que Exatamente. te motiva? É O isso aí. que te faz acordar, levantar? E quando a gente tem esse motivador muito claro na nossa mente, através de um processo de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, tudo fica mais fácil, né? Não é que vai ser fácil o tempo todo, mas fica bem mais leve do que acordar simplesmente por acordar, ou às vezes lutar pelo sonho de outra pessoa que não seja seu, né? Exatamente. E tem muita gente aí vivendo uma vida que não é dela. A vida é muito curta. A hora que a gente assume, as coisas já passaram. E nós temos a disponibilidade, o acesso para alcançar o que a gente. A pergunta é: daqui 40 anos, você vai olhar para trás, você vai chorar de tristeza por aquilo que você deveria ter feito? Ou você vai olhar para trás com felicidade, lembrando dos bons momentos que você viveu, pelas decisões que você tomou? E as vendas, elas possibilitam isso, né? Realizar nossos sonhos também. Não é só dinheiro, é também as experiências que o dinheiro pode te trazer. Exatamente. Eu falo que o dinheiro ele é a energia. Porque se você não tem a energia, o combustível, você não chega em lugar nenhum. Então, a partir do momento que você tem essa energia, tem esse combustível, onde você quiser chegar. E aí, experiências são inimagináveis. Todo vendedor tem que ser ambicioso? Premissa básica, né? Uhum. Porque se não tiver ambição, vão buscar outra coisa pra fazer. Porque Sim. parte do pressuposto seguinte: você começa, trazendo aqui a parte do representante comercial, você começa o mês devendo. Não começa o mês zerado, não. Você começa o mês devendo. Porque você só tem a comissão. Você não tem salário fixo, não tem nada. A gasolina é por sua conta, despesa de viagem, é tudo. Então você tá devendo. Você tem... O que passou, passou. Agora é daqui pra frente. Então, se o cara não tiver uma ambição, não tiver muito alicerçado ali nos seus fundamentos, sabendo o que ele quer, ele vai parar no meio. Ele não vai conseguir. Da mesma forma, um vendedor normal CLT também tem que ter ambição grande, porque o que ele ganha ali de carteira é só o mínimo. Não dá pra nada. Agora, será que ele não quer pagar uma escola melhor pro filho? Será que ele não quer levar a esposa pra um restaurante legal? Será que ele não quer fazer aquela viagem? Ele tem que trabalhar em cima da comissão. Pra trabalhar em cima da comissão, dar resultado. Pra apresentar resultado, ele vai ter que ele mesmo... se ele não comprar a ideia e se ele não se automotivar o tempo inteiro, esquece. Pode ter o que for, meu. Se a pessoa não comprar essa ideia, não vai. Por isso que sempre que eu tô trabalhando, se eu pego um trabalho, às vezes direcionado com a empresa, ou pego um trabalho de mentoria pra fazer, a primeira coisa que eu falo pras pessoas: coloca pra mim, desenha pra mim o que você quer, onde você quer chegar, qual que é o seu próximo objetivo. Ah, eu quero um carro. Qual carro que é? Modelo, acabamento. Qual que é a casa dos seus sonhos? Coloca aí. Acha essa foto, imprime essa foto. Coloca onde você vai enxergar isso todos os dias. Se olhar o meu celular, minha proteção de tela, tem várias coisas que eu sonho. E ali eu tô olhando o tempo todo. Vai entrando no meu inconsciente, a mensagem subliminar. E isso vai te dando gás, vai te dando gás.
e trabalhando em cima disso. É igual a venda. A venda não é sobre o que eu tô vendendo, é sobre o que a pessoa precisa. E se eu descobrir o que ela precisa através do meu produto, eu não tô vendendo, eu tô ajudando ela. Tudo é o jeito que a gente enxerga, né. Porque às vezes, tem uma imagem pesada sobre vendas, né, que você vai estar É. passando as pessoas para trás, que é alguma É. coisa assim. Mas, por exemplo, eu penso no meu serviço: "Gente, quantas pessoas que eu ajudo através do meu serviço, é bonito a minha venda, eu não posso achar que é uma coisa ruim". E isso vem de crença, igual a minha família tem a cabeça mais fechada, eles são mais bloqueados, então às vezes eles ficam assim: "Não, Lohane, tem hora que para de vender um tiquinho, para de falar do seu trabalho", canseira também. Mas é o que? É a mentalidade, porque eu sei que eu não tô vendendo só pra pegar o dinheiro e pôr no meu bolso. Tô vendendo transformação de vida. Exatamente. E vamos parar pra enxergar com outra ótica? As pessoas, elas destroem a vida dela com outras coisas. Às vezes com bebida, Sim. às vezes com comportamentos adequados. E esse dinheiro tá indo embora, esse dinheiro tá indo embora. Ou seja, por que não você abrir a mente dessa pessoa para ela entender de fato o que ela precisa para poder alcançar, ou às vezes para poder resgatar o casamento dela, ou às vezes para poder abrir, expandir a consciência dela, para ela poder fazer dinheiro, ou às vezes para ela ter uma recolocação profissional. E isso, vamos ser sinceros, vender. A sua empresa, ela não é uma ONG, ela não é uma instituição de caridade. A empresa, a sua constituição é para lucro, gerar lucro. Então, essa venda ela precisa acontecer. Até mesmo porque, para analisar, e ao longo das formações, algumas instituições sempre batem muito na tecla. Ah, você precisa entregar o seu primeiro processo pro bono ou gratuito. Isso, no meu conceito, não existe. Até mesmo porque, vamos lá, quem valoriza o que é de graça? Ninguém valoriza. Então, se as pessoas não valorizam, por que que você vai entregar? Será que você não sabe o valor do seu trabalho? Então, tudo precisa de ter, no final das contas, uma intencionalidade. E vai converter na venda. E a venda é aquilo ali que a gente está falando de você ajudar outra pessoa. E o meio disso é o quê? É o pagamento. Simples assim. Quando a gente enxerga Sim. por essa ótica, fica mais leve. Nossa, e assim, as minhas piores experiências foram com clientes gratuitos. Olha Aquelas aí, ó. pessoas que eu viro e falo assim: "Não, que a pessoa tá precisando demais, vou ajudar". A pessoa não dá valor. A pessoa não valoriza, ela não faz o que é proposto, porque nenhuma mudança acontece só de um lado, é os 2 lados. E quando a pessoa não paga, parece que ela não se compromete. Com certeza. E aí, não dá certo. Essa questão do pro bono, né, que é o gratuito, não dá certo. A pessoa nem que seja um valor simbólico, mas parece que o dinheiro ele traz um compromisso também, né. Eu falo assim, Lohane, o primeiro cliente que eu atendi, um valor bem acima do que A maioria a faz, maioria né. sugere. Eu trabalhei com um valor bem acima. E o resultado foi estrondoso. Porque a pessoa, ela pagou na cabeça dela, enquanto ela ainda não viveu o processo, caro. E aí, de raiva, ela vai até o final. Quando ela vai até o final, aí é o nosso trabalho conduzir ao longo do processo. Eu falo que, assim, tudo tem um tempo certo, desde que a pessoa esteja disposta a viver aquilo. Teve um cliente que virou e falou: "Ah, mas demora muito". Sempre costumo trabalhar, às vezes, quando eu pego individual, tô pegando um pouco individual, mas quando eu pego, ao longo de 6 meses. Aí a pergunta que eu faço é: "Vem cá, tem 20 anos, no mínimo, que você tá nessa situação. Falando que 6 meses, muito tempo? Ou você que tá buscando alguma fuga pra você não alcançar? Eu tô te falando que você pode alcançar, desde que você esteja disposto. Os meus 50% eu vou te entregar 1000, só preciso que você entrega 100 dos". E aí a coisa muda, é outra hora. Por isso que eu falo que precisa precisa ter venda. Porque a partir do momento que você tá vendendo o seu trabalho, a transformação ela vai acontecer. Não tenha dúvida disso. Se a pessoa ela sair daqui é pra cá, porque se ela não tivesse ajuda ou a minha ajuda, ela teria saído daqui
Às vezes até perdido uma família, ter perdido um emprego. Olha só. Tem algumas decisões que, se a gente não toma, não é que a gente vai ficar estagnado na vida, a gente vai pra trás. Não tem estabilidade, Não não tem tem estabilidade. estagnação. Ou você Quando você começou nessa área de vendas, veio algum medo, algum sentimento de insegurança? Porque os vendedores às vezes ficam com esse medo, né? De se posicionar, de falar. Ou você já nasceu assim? Não, eu fui um menino um pouco introvertido. Eu não era o popularzão, Uhum. mas eu tinha eu fluía bem, mas eu não era aquele popstar, entendeu? Sei. Então, assim, eu era bem ali na linha, sabe? Uhum. E pra eu poder me destacar, eu sempre enxerguei o seguinte, poxa, a maioria dos vendedores já são o pessoal já mais experiente. Então, eles já têm porta aberta. Hum. Agora, para esse cliente me dar oportunidade, eu vou precisar impactar sem, às vezes, abrir a boca. E como que é isso? Apresentação. Eu sempre andei muito bem alinhado. Inclusive, mudando um pouco o conceito do meu mercado, o pessoal não ia muito alinhado, sabe? Então, eu comecei. Então, na época, foi uma virada de chave. E falava que eu era o Engomadinho. engomadinho, pastor e tal. Sei. Mas isso me permitiu abertura de portas. Eu falo o seguinte, se você não tem, às vezes, a oportunidade de falar, tem que impactar. E a apresentação, ela chega na frente. Você tem 7 segundos só pra poder causar a boa primeira impressão. Segundo, você não fala nem o nome. Então, foi através disso e, obviamente, com trabalho, entregando o resultado para os clientes vendo que realmente, poxa, por mais que seja um menino novo, é um menino sério, é um cara que tá comprometido, não veio pra brincar, e as coisas foram abrindo. Só que demorou um pouquinho, né? Demorou 3 anos pra isso acontecer. Eu comecei a ver uma luz no fim do túnel com 3 anos de trabalho. Aí, de tanta porrada, eu falei, nossa, agora vi um trem, vai jogar tudo pro alto. A gente fica sentindo, né? Não, Sim. mas era o negócio começando a dar certo. Que bênção. E muito bom, né? E quando você olha pra trás, vendo a sua jornada, qual o sentimento que vem? É um sentimento que ainda tem muita coisa pra contribuir. Muita coisa. Foi por isso que eu decidi, porque era muito cômodo pra mim, Lohane. Resultados financeiros eu alcancei, e poucos conseguem alcançar. Bens materiais eu alcancei, também poucos conseguem alcançar. Mas, e aí? Será que ia fazer sentido eu morrer com esse conhecimento? Morrer com isso Sim. tudo? E teve um dia conversando com a minha esposa, ela falou, tá, e aí, você tá realizado? Nossa. E eu falei, não tô não. E aí eu comecei a entender o que é essa. Por que eu não falei que eu tô realizado? Comecei a olhar. É isso que eu quero. Preciso pegar isso aqui. É mesmo porque poucos vendedores conseguem destacar. Se parar para analisar, a média que um vendedor recebe é média nacional. Estão falando aí um valor perto de R$ 3.000. É muito pouco. É muito pouco. Dependendo da situação, a família não consegue sobreviver com 3. Então eu falei, poxa, é uma missão, eu preciso impactar. E aí foi onde eu comecei a virar, pivotar. Não é que eu larguei, mas tudo é de acordo com o foco. Hoje eu tenho uma equipe, tenho um time que cuida da parte interna lá da representação, e eu venho trabalhando essa outra parte, que é a parte do mercado do conhecimento. É um mercado novo, é uma área nova. Peguei ontem, mas devagarzinho, batendo na porta. Eu sempre fiz, mostrando seriedade, entregando resultado. A gente tem conseguido atingir e alcançar grandes empresas e grandes pessoas aí. E me conta uma coisa, se fosse para você falar assim, de uma forma geral sobre o seu trabalho. Hoje, qual que é a frente que você mais atua? Se as pessoas quiserem encontrar o seu trabalho, contratar o seu trabalho, qual que seria a descrição hoje da sua atuação? O Daniel, ele é um vendedor. E o vendedor que hoje ensina e capacita vendedores a performarem por meio de palestra,
Então o Daniel é palestrante? Também. O Daniel é um mentor em vendas? Também. O Daniel é um parceiro que vai te dar a mão e te ajudar a você alcançar os seus resultados. Seja você vendedor, seja você empresa que está me assistindo. Se desenvolver seu time de vendas, conta comigo. A gente tem hoje a facilidade do recurso online. O lance é... Você precisa só estar preparado, porque intensidade eu vou colocar. Então, esse é o trabalho. Então, vem fazendo muitas convenções de vendas Brasil afora. Tenho mentorias. Tem uma equipe, eu tô como diretor comercial, plataforma educacional. E a gente tá mudando o conceito da educação nesse país. Nós estamos com o processo seletivo aberto. Já temos 60 vendedores já, tem mais 80 para chegar. Até o final do ano nós vamos estar com 1.000 vendedores. Olha! Então assim, quer entrar na área de vendas, trabalhar de casa, tem um excelente comissionamento. Manda lá no Instagram, Daniel Morato Oficial, me manda lá no direct, lá que você tem interesse, eu passo lá pro nosso RH. Então, Lohane, são essas frentes. Então, eu não gosto de me intitular, às vezes, só o palestrante. Não. Eu preciso entender qual que é a sua necessidade hoje da empresa. É para uma palestra? Pode preparar, que você vai ter a melhor palestra de venda que já teve na sua convenção. Eu preciso de um acompanhamento? Fazer esse acompanhamento. E esse é o nosso trabalho. Tem como fazer algo? Tem um livro. É o conhecimento hoje mais barato. Além do meu capítulo, tem mais 19 especialistas. Fora isso, cara, maratona no meu canal no Instagram tá de graça. Então não tem desculpa. Muito conteúdo gratuito, tem pago, tem gratuito. Não tem desculpa. Perfeito, Daniel. Antes da gente fazer nosso encerramento, eu queria te apresentar aqui a Bárbara. Você conhece ela? Ainda não. É uma pessoa que você tem que conhecer, viu? Ela é advogada. Me apresenta pra ela. Ela é especialista em direito empresarial. Então, qual que é o foco hoje? A Bárbara criou uma mentoria que se chama Mentoria Empresa Atrativa. Nessa mentoria, ela ensina os empresários como fazer a questão jurídica da empresa de forma correta. Então, ela também tem essa pegada de ensino, né? E eu acho muito interessante, ela formou um grupo. Estamos com as últimas 3 vagas. Então, se você é empresário, quer aprender como a contratar do jeito certo, como criar metas, objetivos, plano de premiação para estimular os pessoal, né? Os vendedores. Pode entrar, clica aqui, entra em contato com ela para garantir, porque essa turma vai fechar e a gente não sabe quando que vai ser a próxima que ela vai abrir, tá? É um conteúdo maravilhoso, tem muitos depoimentos de empresários que estão sendo, assim, muito ajudados por ela. Só você entrar no Instagram dela que você vai ver os resultados. E ela me ajuda muito também com a minha empresa, me direciona. E eu acho muito importante a gente buscar conhecimento de todas as áreas. Tem que ter vendas, jurídico, contabilidade, desenvolvimento pessoal. Sim. Tudo precisa estar em harmonia para que a empresa cresça. Sabe por quê? A gente não teve isso na escola. A escola não te ensina a vender. A escola não te ensina a ser um empresário. A faculdade não te prepara para isso. E aí você abre um CNPJ e aí? Como que vai ser? Então é por isso que precisa dessas pessoas. Precisa da Bárbara, precisa de você para cuidar das pessoas ali dentro. Porque pessoas bem resolvidas, elas entregam mais produtividade. Precisa da gente que trabalha com vendas, porque ninguém aprendeu a vender. Quando fala às vezes de venda, o pessoal até treme na base. Não. Vamos capacitar e vamos desenvolver. Esse é o papel do empresário. Você não pode mais ficar carregando caixa, você não pode mais ficar brigando com o seu funcionário. Não, para com isso. Vai cuidar do seu negócio, para que você possa usufruir do seu negócio e não seja um refém, um escravo do seu negócio. Tem muita gente que vira escravo e não consegue desfrutar daquilo tudo que o negócio, que a empresa pode proporcionar para ele. Perfeito. E o lema da minha empresa é pessoas inspirando pessoas. Pessoas que querem inspirar pessoas a se tornarem inspiradoras. Então, eu sempre gosto de finalizar aqui com um momento de inspiração. Para você trazer inspiração para a vida das pessoas de alguma forma, de acordo com a sua área. Então, qual mensagem que você pode deixar aqui para o nosso público depois desse episódio incrível, com tanto conhecimento que você trouxe aqui para nós hoje? Vamos lá. Pode pensar. Para analisar o seguinte. Aquilo que você fez
há 1 ano, 2 anos, 1 mês, 2 meses, ou o que você fez ontem, já passou. Já passou. E aquilo que você vai fazer amanhã vai depender das suas ações e decisões de hoje. Assim como um carro. O retrovisor, ele é só para você pegar uma referência. Olhe para o seu passado, para você aprender, para que você possa ter novas decisões no seu futuro. Falo que se o amanhã te preocupa, por hoje, você não está plantando o amanhã dos seus sonhos. Então comece agora a plantar o amanhã dos seus sonhos para você conseguir desfrutar e viver aquilo que você quer viver com aquelas pessoas que fazem parte da sua história e que são importantes para você. Ou seja, por que você está lutando as suas guerras? Que lindo! Bem inspirador mesmo. Daniel, foi uma honra ter você aqui comigo hoje. Foi incrível esse bate-papo. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção. E espero que a gente possa aí fazer mais negócios pela frente. Eu que agradeço, satisfação é minha. É só chamar que a gente aparece. Tamo junto, viu? Que bom. Então, só a rede social, só pra quem quiser, né? Marca aí, turma, ó, já começa a seguir lá. Daniel Morato Oficial no Instagram. Lá tem o link da bio lá. Você tem todas as minhas redes sociais também. Tamo junto, vai ser uma honra ter você comigo pra eu poder te ajudar aí nessa jornada de vendas. Tenho certeza. E tem muito conteúdo legal lá pra você. Então vamos junto. Certinho. Gente, estamos aí, então, finalizando o nosso episódio da semana, com muita gratidão, foi perfeito, maravilhoso. E semana que vem tem mais, voltaremos na terça-feira, 11 horas, com mais um Rumo ao Topo. Qualquer dúvida, só mandar lá no nosso Instagram, posso mandar também perguntas para ele. E sigam ele nas redes sociais, que eu tenho certeza que vocês vão amar o conteúdo. Até mais, ótima tarde para vocês. Bora junto aí, ó, Rumo ao Topo.